Você conhece aquela sensação de olhar o saldo da sua conta bancária e, em vez de fechar o aplicativo em pânico, você realmente sorri? Como quando você para de calcular se pode tomar aquele café ou se comprar carne na segunda vai significar comer miojo na sexta? Existe um número específico que essa mudança acontece e não é o que a maioria das pessoas pensa. A maioria das pessoas pensam que você precisa ter R$ 1 milhão para se sentir rico ou que o número mágico é ter 6 dígitos na conta. Mas a verdade é que existe um marco muito menor e que muda completamente a sua relação com o dinheiro. E quando você atinge esse valor, tudo começa a mudar. Esse número é R$ 30 mil. Antes de te explicar o porquê os 30 mil são um verdadeiro divisor de águas, eu quero te fazer uma pergunta. Quando você pensa em enriquecer, o que vem à sua cabeça? Talvez você imagine algum herdeiro que nunca precisou se preocupar com boletos, ou visualize alguém ralando por décadas, juntando dinheiro aos poucos, real por real. Só que a construção de riqueza não funciona como a maioria das pessoas acredita. O que realmente acontece é o seguinte: existem certos limiares financeiros, barreiras invisíveis, e quando você ultrapassa um desses, as regras do jogo começam a mudar. Os R$ 30 mil são o primeiro grande limiar que separa quem vai de fato construir patrimônio daqueles que provavelmente passarão a vida inteira de salário em salário. E o mais curioso é que quase ninguém sabe que esse limiar existe. Pense assim, se você já tentou empurrar uma pedra enorme morro acima, sabe que começar é a parte mais difícil. Você se esforça muito, faz pouquíssimo progresso e se pergunta se é realmente possível. Mas quando ganha impulso, acontece algo mágico. A pedra começa a se mover mais rápido e quando chegou ao topo, ela desce quase sozinha. Os R$ 30 mil são exatamente isso, o ponto de virada. Antes dele, tudo parece um esforço contra a gravidade. Depois dele, é como se a gravidade estivesse ao seu favor. Mas aqui está a parte realmente interessante e provavelmente surpreendente. A diferença não é apenas matemática. Não é só porque você tem mais dinheiro para investir ou porque os retornos ficam maiores em números absolutos. A verdadeira mágica acontece na sua mente. Quando você não tem dinheiro guardado, o seu cérebro opera no que os psicólogos chamam de modo de sobrevivência. Cada decisão financeira é filtrada pelo medo e pela escassez. Você aceita o primeiro emprego que aparece, mesmo que seja horrível, porque não pode se dar ao luxo de ser seletivo. Você permanece em situações que odeia, porque sair parece arriscado demais. Você diz sim para coisas que não quer fazer, porque precisa do dinheiro. E isso não é uma questão de ser prático ou responsável. Quando você está no modo de sobrevivência, o seu cérebro literalmente não consegue pensar em crescimento e oportunidade. É como tentar planejar as férias enquanto a sua casa está pegando fogo. A sua energia mental está totalmente consumida por ameaças imediatas e pela sobrevivência de curto prazo. Só que depois que você ultrapassa o limiar dos R$ 30 mil, algo na sua mente muda. De repente, o seu cérebro ganha espaço para pensar de outra forma. Em vez de se perguntar, como eu sobrevivo até o próximo salário, você começa a pensar, como eu faço esse dinheiro crescer? Em vez de reagir a cada crise financeira que aparece, você se torna proativo na construção de riqueza. Pesquisas mostram que ter apenas R$ 2.500 em poupança de emergência aumenta o bem-estar financeiro em até 21%. Sim, R$ 2.500 já é um marco significativo. A maioria dos brasileiros não conseguiria sequer cobrir um gasto inesperado de R$ 2.000, segundo um levantamento do Banco Central, mas você consegue. Por isso, esse dinheiro, mesmo pequeno, já começa a mudar sua cabeça. Mas a verdadeira virada acontece quando você finalmente consegue acumular algo em torno de R$ 30 mil, o equivalente a 4 a 7 meses de despesas de uma família de classe média brasileira. Com esse valor, você cria espaço para que seu cérebro saia do modo de defesa e entre no modo de construção de riqueza. É o ponto em que você não está apenas preocupado em pagar boletos, mas começa a pensar em multiplicar o que já conquistou. É aqui que a matemática começa a ficar realmente empolgante. Vamos imaginar que você está poupando R$ 600 por mês e obtendo um retorno de 12% ao ano em seus investimentos. Chegar aos seus primeiros R$ 30 mil leva cerca de 41 meses de poupança e investimentos consistentes, 3 anos e meio de disciplina, sacrifício e adiamento da gratificação. Não é fácil e, sinceramente, a maioria das pessoas desiste no meio do caminho.
Mas aqui está a parte que vai explodir sua mente. O segundo R$ 30.000 não leva outros 41 meses, ele leva apenas 30 meses. Por quê? Porque agora aqueles primeiros R$ 30.000 já estão trabalhando junto com as suas contribuições mensais, gerando seus próprios rendimentos. Pense nisso por um segundo. Você fez exatamente o mesmo esforço, guardou a mesma quantidade e investiu da mesma forma, mas encurtou o prazo em 11 meses inteiros, simplesmente porque tinha mais dinheiro trabalhando a seu favor. Esse é o poder dos juros compostos começando a agir. E quando você parte para o terceiro R$ 30.000, o prazo diminui para 23 meses e seu dinheiro passa a assumir uma parte cada vez maior do trabalho pesado, enquanto o seu esforço permanece o mesmo. E quando você chega aos números realmente grandes, a aceleração se torna quase cósmica. Assim que você alcança R$ 200.000 na sua carteira de investimentos, consegue gerar os próximos R$ 30.000 em apenas 11 meses. A mesma quantia que inicialmente levou 3 anos e meio para juntar, agora acontece automaticamente através dos seus investimentos. E sim, o primeiro marco parece impossível, mas a cada marco seguinte fica progressivamente mais fácil. E isso é apenas a matemática básica trabalhando ao seu favor. É simples. Quando você investe R$ 1.000 e ele cresce 12% em um ano, você ganha R$ 120. Pegue exatamente a mesma taxa de crescimento, de 12%, e aplique a R$ 10.000. De repente, você está olhando para R$ 1.200 de lucro com o mesmo investimento, no mesmo período de tempo, com o mesmo nível de risco. Quando você tem 30.000 aplicados em investimentos rendendo 12% ao ano, isso significa R$ 3.600 entrando na sua conta ao longo de um ano, sem que você precise mover um dedo. Dinheiro que você não precisou ganhar trabalhando, dinheiro que apareceu porque o dinheiro que você já tinha trabalhou por você. Mas aqui está a parte que a maioria das pessoas ignora completamente, e esse pode ser o ponto mais importante de todo esse vídeo. Quando você economiza R$ 30.000, você alcançou algo muito mais valioso do que apenas acumular dinheiro na conta. Você reprogramou o seu cérebro e construiu o hábito financeiro mais importante que existe. E eu sei, pode até soar um papo de autoajuda, mas continue comigo, porque aqui é onde tudo fica bem prático. Pense no que realmente é necessário para juntar R$ 30.000, começando do zero. Eu mesmo, há alguns anos atrás, bati na parede dos 30.000 2 vezes antes de atravessá-la. E a não ser que você ganhe um salário altíssimo ou more com seus pais sem pagar aluguel, isso exige uma disciplina extrema. Você precisou acompanhar para onde cada real ia. Precisou dizer não a coisas que queria para conseguir guardar dinheiro. Precisou resistir à tentação de gastar suas economias em qualquer novidade brilhante que chamasse a sua atenção naquela semana. E o mais importante, precisou fazer tudo isso de forma consistente por meses ou até anos. E aqui está o ponto crucial. Você provou para si mesmo que pode controlar o seu dinheiro em vez de deixar que ele controle você. Você se tornou o tipo de pessoa capaz de adiar a gratificação quando isso realmente importa. E isso não é apenas uma habilidade financeira, é uma habilidade de vida. Essa mudança de identidade é enorme, porque influencia cada decisão financeira que você vai tomar a partir de agora. Antes de ter 30.000 guardados, comprar uma pizza na sexta poderia exigir malabarismos mentais sobre se você podia ou não se dar ao luxo. Mas depois que você atingiu os 30.000, você não se preocupa mais com essas pequenas coisas, porque sabe que tem suas prioridades em ordem. Você já provou que pode fazer os grandes sacrifícios quando necessário. Só que existe outra mudança psicológica que acontece nesse nível e que quase ninguém comenta. Você começa a enxergar oportunidades em vez de apenas ameaças. Quando você vive de salário em salário, cada despesa inesperada parece um desastre. Seu carro precisa de conserto, seu notebook estraga, o aluguel aumenta. Essas situações não parecem oportunidades, são emergências financeiras que destroem todo o seu mês. Mas quando você tem 30.000 na conta, essas mesmas situações se tornam no máximo inconvenientes. Seu carro precisa de conserto? Irritante, mas não é o fim do mundo. Seu notebook estraga? Então é hora de aproveitar e investir em um melhor. Seu aluguel sobe? Talvez seja o momento de procurar um lugar mais interessante ou até negociar um aumento de salário. E ainda melhor,
Você começa a perceber oportunidades que sempre estiveram ali, só que você não conseguia aproveitar antes. Por exemplo, seu amigo comenta que está abrindo um negócio e procurando investidores. Antes você teria pensado, parece interessante, e seguiria em frente. Agora pode realmente considerar se vale ou não a pena investir 4 ou 5 mil reais nisso. Ou também seu chefe menciona uma conferência em outra cidade que pode ser ótima para sua carreira, mas a empresa não vai bancar. Antes, você inventaria desculpas sobre não poder pagar. Agora, pode pesar o retorno sobre investimento e decidir ir por conta própria. É isso que as pessoas ricas querem dizer quando dizem que dinheiro chama dinheiro. Não é alguma conspiração cósmica que o universo recompensa quem já é rico. É que ter dinheiro te dá opções, e opções criam mais oportunidades de ganhar mais dinheiro. Agora vamos falar sobre o que acontece com a sua carreira quando você atinge esse marco, porque é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Ter 30 mil guardados não muda só a sua relação com o dinheiro, muda a sua relação com o trabalho. Quando você vive de salário em salário, fica essencialmente preso ao emprego que tem. Seu chefe pode ser horrível, seus colegas podem ser difíceis de se lidar e o trabalho pode ser entediante, mas você não pode sair porque precisa do próximo salário para sobreviver. Isso coloca você em uma posição muito fraca de negociação. Você não pode pedir aumento porque tem medo de ser demitido. Não pode recusar exigências absurdas porque precisa mais do emprego do que o emprego precisa de você. E também não pode explorar outras oportunidades porque faltar ao trabalho para fazer entrevistas parece arriscado demais. Você fica preso e todo mundo percebe isso. Mas 30 mil guardados mudam toda a dinâmica. De repente, você tem o que eu chamo de dinheiro para ir embora. Você poderia pedir demissão amanhã e sobreviver por meses enquanto encontra algo melhor. Eu mesmo só pedi demissão do meu antigo emprego quando eu passei da marca dos 30 mil reais, e aquela foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Isso não significa que você deve ser imprudente ou sair queimando pontos desnecessariamente, mas significa que você está negociando a partir de uma posição de força e não de desespero. Essa mudança psicológica afeta tudo na forma como você encara a sua carreira. Você começa a pedir o aumento que merece, porque o pior que podem dizer é não, e tudo bem. Você passa a rejeitar pedidos absurdos porque não tem medo das consequências. Você começa a explorar novas oportunidades porque pode se dar ao luxo de correr alguns riscos. Tá o mais louco. Muitas vezes você nem precisa usar esse dinheiro para ir embora. Só o fato de tê-lo já muda completamente sua postura no trabalho. Você fica mais confiante, mais assertivo e mais disposto a assumir projetos desafiadores. E adivinha o que acontece quando você passa a se apresentar de forma diferente? As pessoas percebem. De repente, você recebe melhores atribuições, mais reconhecimento e, sim, mais dinheiro. É como ter um superpoder secreto que você espera nunca precisar usar, mas cuja simples existência muda tudo na forma como você age. E o melhor de tudo é que quanto mais confiante e bem-sucedido você se torna no trabalho, mais rápido constrói riqueza, o que te dá mais opções e confiança. É um ciclo de feedback positivo que se acelera com o tempo. Mas é aqui que a maioria das pessoas erra. E isso aconteceu comigo 2 vezes. Eles chegam nos 30 mil reais, sentem a mudança psicológica e em seguida gastam tudo em algo estúpido. No meu caso, eu comprei uma moto nova, sendo que a minha antiga me servia muito bem. Mas no seu caso, pode ser que você decida que merece um carro novo, já que se esforçou tanto, ou fazer uma viagem caríssima porque ganhou esse direito, ou usar como entrada em uma casa, que na verdade você nem pode bancar. Acredita em mim, não faça isso. Ainda não é a hora. Esses 30 mil não são uma recompensa pelo bom comportamento. Eles são a fundação de todo o seu futuro financeiro. É a semente que pode se transformar em uma riqueza geracional, se você tiver paciência para deixar os juros compostos trabalharem. E isso provavelmente vai te fazer rir ou chorar, dependendo da sua situação atual. A pessoa comum gasta ao longo da vida mais dinheiro em carro do que precisaria para conquistar a independência financeira completa. Pense nisso por um momento. Entre parcelas, seguro, manutenção e combustível, a maioria das pessoas gasta de R$ 1.600 a R$ 2.500 por mês apenas com transporte. Em um período de 40 anos, isso dá facilmente 1 milhão ou mais só para ir do ponto A ao ponto B. Enquanto isso, vivem reclamando que não conseguem guardar dinheiro.
É como assistir a alguém pagar uma fortuna em uma academia que nunca frequenta, enquanto diz que não tem dinheiro para comer de forma saudável. E aqui está o detalhe que torna tudo isso ainda mais ridículo. No momento em que você tira um carro novo da concessionária, ele perde cerca de 20% do valor. Ou seja, você não está apenas gastando dinheiro, está ativamente destruindo o patrimônio. Compare isso com investir o mesmo valor em uma carteira diversificada. Em vez de ver seu dinheiro evaporar, você o vê multiplicar. Mas eu entendo, carros são compras emocionais. A moto que eu comprei também foi uma compra emocional. Você quer algo confiável, bonito, que faça você se sentir bem-sucedido? E não há nada de errado nisso, desde que entenda o que está trocando. A parcela do carro pode te fazer se sentir rico, mas na prática está mantendo você pobre. É aqui que ter R$ 30.000 guardados muda completamente a sua perspectiva sobre grandes compras. Em vez de pensar, será que eu consigo pagar a parcela? Você passa a pensar, qual é o custo real disso, em termos de oportunidade? Aquele carro de R$ 80.000 não é apenas R$ 80.000, é R$ 80.000 que poderiam virar 700 mil na sua conta de investimentos em 20 anos. De repente, dirigir um carro usado e confiável deixa de parecer sacrifício e passa a ser uma escolha estratégica que financia sua liberdade futura. É uma bela ironia, né? A pessoa no carro luxuoso provavelmente está estressada com dinheiro, enquanto a pessoa no Uno usado está silenciosamente construindo riqueza e dormindo muito bem à noite. Essa mudança de mentalidade se estende para todas as grandes decisões financeiras. Moradia, educação, viagens, hobbies, tudo passa a ser filtrado pela lente do custo de oportunidade. E não de uma forma obsessiva que suga toda a alegria da vida, mas de uma forma estratégica que garante que você está tomando decisões intencionais para onde o seu dinheiro vai. E vou te dizer algo que pode te surpreender. Quando você começa a pensar dessa forma, muitas vezes percebe que nem queria metade das coisas que achava que queria. Aquele apartamento maior, espaço extra seria legal, mas vale a pena adiar sua independência financeira em 10 ou 15 anos? Aquele hobby caro é divertido, mas provavelmente existem alternativas mais baratas que trazem a mesma satisfação. Isso não é sobre virar um pão duro que nunca aproveita nada, é sobre ser intencional com seu dinheiro, em vez de deixá-lo escorrer por coisas que nem importam tanto. Quando você tem metas financeiras claras e entende o poder dos juros compostos, fica muito mais fácil distinguir entre o que você quer e o que você realmente quer. E olha, R$ 30.000 não vão te deixar rico da noite para o dia. Eu sei disso, mas vão fundamentalmente mudar a forma como você pensa sobre dinheiro e oportunidade. É a diferença entre sobreviver e prosperar, entre reagir à vida e projetá-la. Comece a construir essa fundação hoje, porque o seu eu do futuro está contando com a decisão que você toma agora. Pode confiar, ele vai te agradecer por isso. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Para quem ficou até aqui, se inscreva no canal. Bem-vindo ao canal Aguiar Investidor.